Olá pessoal, a partir de agora começa o programa Planeta Games aqui pela TV Transamérica e o nosso convidado já pousou aqui no planeta. Ele é jornalista, ele é fotógrafo, ele é nerd profissional, ele é arquiteto, ele é tanta coisa que até esqueci o que o homem faz lá. Ele tem o canal sobre capas e o site Ultimato do Bacon, aonde eles falam sobre cultura geek, música, cinema, games e tudo que o nerd trabalhador curte, hein, pessoal? E para isso ele vai contar pra gente um pouco do trabalho dele, o que eles fazem lá. Eles criam listas de filmes que têm a ver com os livros do Stephen King e também sobre raças alienígenas da DC Comics. E criaram especialmente para o nosso programa listas de filmes que inspiraram games clássicos, pessoal. E para isso eu vou mandar o Alexandre Batista entrar correndo aqui que eu quero conhecer o trabalho dele, hein? Chega aí, Alexandre. E aí, Jean, tudo bom? Tá, fera, tudo bom? É um prazer estar aqui hoje no programa com você. É o nosso prazer conhecer o seu trabalho. Senta aí, fica à vontade. Obrigado por me Vamos aquele bate-papo receber. Ultimate do Bacon? Ultimato do Bacon, isso aí. Ultimato do Bacon, pessoal. Vamos lá. Vamos nessa. Conta pra gente, Alexandre. Eu sei que vocês têm toda uma equipe lá e preparam o que há de melhor aí, né? Como é que vocês fizeram para escolher os filmes que vocês selecionaram aí? Pois é, Jean, a gente tem uma equipe lá, o Diego, o Lucas, o JP, né? E inclusive eu também escrevo de vez em quando. E a gente preparou uma lista pensando nos games que são os mais clássicos, os mais antigos. Na verdade, aqueles filmes que foram inspirados em games e que originaram todos esses outros que a gente vê hoje em dia. Todo ano está saindo 2, 3 filmes baseados em games, e se você parar para prestar atenção, é um setor, é um nicho do cinema que, com o passar dos anos, ele começou a subir cada vez mais de importância na mira dos estúdios. E a gente podia falar de Assassin's Creed, que saiu recentemente, do filme do Sonic, que estreia hoje, dia 13. A gente poderia falar de muitos dos filmes. Né? Muita gente esperando. E bacana que, assim, eu acho que um detalhe é que a Paramount fez uma coisa inédita, né? Quando o design do Sonic estava sendo criticado e todo mundo reclamando que estava feio, o presidente da Paramount falou, não, fiquem tranquilos, a gente vai recolher tudo e refazer. E eles refizeram o design do Sonic. Então, assim, a gente poderia estar falando desses filmes que estão aí na moda, mas a gente achou mais legal trazer para o pessoal que ainda não conhece, ou para a gente que tem a nossa idade, lembrar dos clássicos. Você gosta desse tipo de filme? Você prefere os games ou mais os filmes? Então, eu acho que o game não tem comparação com o filme. Se a gente pegar, por exemplo, a franquia Final Fantasy, ou, por exemplo, Splinter Cell, né? Que são clássicos e que tiveram adaptações, né, para... Os livros do Tom Clancy geraram filmes, e o Splinter Cell é baseado num livro do Tom Clancy também. E o Final Fantasy teve um filme. Para quem não joga, o filme sempre é muito legal. Ou Resident Evil também, mas o jogo, toda a ação que você tem num jogo de RPG, ela te leva a uma outra... as decisões que você toma te levam a caminhos diferentes. Então, você joga, por exemplo, um The Witcher, Final Fantasy, Resident Evil, você decide matar um personagem ou negar ajuda a um personagem, a história é completamente diferente, vai te levar para um final completamente diferente daquela narrativa. E no cinema não tem isso, né? É uma história linear que você conta e acabou. Então, eu gosto mais do game, mas eu acho importante que a gente tenha filmes baseados em games justamente para levar essa cultura para gente que não, por exemplo, sei lá, meus pais jamais sentariam para jogar um game, mas eles assistem um filme e de repente eles vão conhecer um pouco desse universo de game através do cinema. Então acho que é válido, mas eu prefiro o game. Mas na tua opinião, Alexandre, por que você acha que os estúdios insistem em colocar os games no cinema? Olha, Jean, na verdade é uma questão de dinheiro. Se a gente for pensar aí de quando a franquia, por exemplo, do Halo, né? O Halo, aquele jogo famosíssimo, tem 10 jogos, eles gastaram, para fazer todos os jogos, eles gastaram 100 milhões de dólares. E venderam 5 bilhões de dólares de jogos. São números expressivos. São expressivos. Já a franquia James Bond, que é, né, não sei quantos anos, 50 anos quase de James Bond no cinema, são 25 filmes,
Eles gastaram quase 2 bilhões de dólares para fazer os 25 filmes e arrecadaram 7 bilhões. Então, eles saíram com os mesmos 5 bilhões da franquia Halo. Só que o pessoal que fez o jogo gastou muito menos, né? Quanto mais você investe, é um jogo mais arriscado e tudo mais, né? Você pôr esse dinheiro, se o filme não dá certo, a gente tem uma coisa mais perigosa, digamos assim, para o estúdio. Então, os estúdios acabam fazendo e puxando essa coisa do game porque eles querem morder um pouquinho daquele dinheiro, daquele sucesso e trazer um pouco desse público do game para o cinema e tentar contaminar aí o filme. Então, por isso um filme do Assassin's Creed, você traz todo o sucesso do game e você já tem pelo menos aquele público garantido. Quem joga Assassin's Creed vai ver aquele filme. Então, eu acho que tem um pouco isso. E a gente pode ver, né, que no cinema eles sempre tentam, mesmo quando o filme não tem especificamente uma coisa de ser uma adaptação fiel de um jogo, como a gente teve, por exemplo, no Detona Ralph, a gente tem no Tron, da Disney, que tem sempre aquela coisa de tentar puxar alguma coisinha, uma citação dos games de uma forma geral. E um dos primeiros filmes que fez isso, inclusive eu trouxe um clipezinho desse filme, chama City Hunter, é um filme do Jack Chan. Ah, legal. De baixo orçamento. Aí? Tem um material aí pra gente ver. Vamos mostrar o pessoal de casa conferir? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tem alguém aqui? Ah, que maravilha. O que vocês estão brincando? Podem me desamarrar? Não. Depressa, me desamarrem. Vai logo! Vamos fazer um comentário sobre esse vídeo. Contem pra gente, o que você separou? Então, esse filme é um filme que a gente vê aí que ele parece um pouco tosquinho, né? Uma coisa meio caseira, e é porque realmente ele é. O Jack Chan fez uma produção coreana, né? Com parceria, e o orçamento desse filme foi muito, muito baixo. Ele fez, se você olhar, tem uma hora que entra ali, daqui a pouco entra o Dalsin. Você olha, você vê a máscara, o cara tá usando uma máscara para parecer careca ali, ó. Agora que ele vira de lado, ó, dá pra ver a curva da máscara, porque... Era a produção da época, né? Totalmente caseira, porque você imagina, a produção da época na Coreia. Então, e o Jack Chan a história do Jack Chan é muito bacana, né? Porque ele era um artista do circo imperial chinês, e aí ele começou a fazer cinema como dublê, e aí ele fazia os filmes dele fazendo as próprias acrobacias, né? Então, apesar de a gente olhar e falar meio tosquinho, mas foi uma representação na época muito fiel do que era o Street Fighter, né? Então é bacana. E é só uma cena do filme. Ele fazendo a Chun-Li é engraçadíssimo, né? Porque ele imita certinho os movimentos da Chun-Li pra no época jogo. É muito bacana, né? Sim. E considerando isso, né? Que mesmo pra época é um filme de baixíssimo orçamento. Né? Hoje em dia dá pra fazer coisa melhor do que isso em casa. Verdade. E pensar que na época ninguém sabia nem quem era o Jack Chan, né? Você vê são os primeiros, pelo menos aqui no Brasil, ou né, no mundo, pouca gente sabia quem era o Jack Chan.
De que ano é esse filme? Esse filme é de 93, é do mesmo ano de outro filme que a gente vai falar hoje. Mas o que aconteceu comigo? Você lutou, você limpou a área, mas ele ainda tá vivo. Legal, pessoal. A gente percebe que a maquiagem e o figurino são bem básicos, né? Pois é isso que eu falei, eles têm um orçamento muito, muito curtinho ali, mas fizeram uma coisa que eu falei, dá essa característica, como a gente pode dizer, é fiel ao material que eles estão representando, né? E aí, Alexandre, vamos para os filmes então? O que o pessoal do Ultimato preparou pra gente? Conta aí. Então vamos lá, o primeiro filme da lista é Super Mario Bros. Filme Mario? de 1993. Esse não pode faltar, né? Não pode faltar. Mario não tem como, né? E o mais engraçado, Jean, ele é considerado o primeiro filme baseado em games da história do cinema. Porque antes dele não teve nenhum que fosse baseado em games. Só que, infelizmente, o filme do Super Mario ele é bem, bem estranho. Ele não tem quase nada do jogo, os elementos do jogo se perdem. Que ano que ele é? 1993. 93 também. Então é um ano antes do Tetra, né? Você veja. E infelizmente, assim, foi um projeto que ele nasceu grande. O Roland Joffé, que tinha ganhado o Oscar nos anos 70 com o filme A Missão, era o produtor. E ele tentou trazer o Harold Ramis para dirigir, que é o cara que dirigiu o Feitiço do Tempo, ele fez o Caça-Fantasmas, ele fazia o Egon no Caça-Fantasmas. E o Harold Ramis queria trazer o Tom Hanks para fazer o papel do Mario. Aí o estúdio olhou e falou, olha, a gente não vai ter dinheiro para pagar o Tom Hanks, corta o Tom Hanks. Aí o Harold Ramis falou, bom, então eu não vou dirigir. Foi uma dupla que foi dirigir. Complicado, né, Alexandre? Essa parte das finanças aí. É sempre apertado, né? Ainda mais naquela época que não se tinha nenhum histórico de será que vai fazer dinheiro um filme baseado em videogame? Então o estúdio queria economizar ao máximo e daí eles colocaram uma dupla desconhecida para dirigir, que também nunca mais dirigiu nada. E aí o Mario ficou a cargo do... Esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. Bob Hoskins, lembrei. O Bob Hoskins. O John Leguizamo fez o papel do Luigi. E aí o Dennis Hopper fez o papel do Bowser, né, que chamou Koopa. Só que o Rei Koopa não era o lagartão que a gente conhece. Ele era só um punk com cabelo espetado ali. É bizarro. E como no mesmo ano estreou o Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros, eles fizeram a história é que o meteoro que em teoria acabou com a Terra, ele criou uma dimensão paralela e aí, enquanto os seres humanos evoluíram do macaco, esses seres que habitam Dinohattan, que é uma dimensão que fica embaixo de Manhattan, nos esgotos, eles evoluíram dos dinossauros. Então, são seres humanos como a gente, mas que evoluíram dos dinossauros e têm hábitos bizarros. Mas que não tem nada a ver, né? Resumindo... Nada a ver. Eles sequestram a Peach lá, mas que é uma menina que foi deixada na porta de um convento, um ovo foi deixado na porta de um convento e a Peach nasceu de dentro de um ovo. É bizarríssimo o filme. Gastaram 42 milhões e arrecadaram só 20 milhões. Então, assim, fizeram metade do que gastaram, não retornou o dinheiro. E dá pra gente ver... curiosidade do filme é que o Dennis Hopper assumiu como vilão depois de ter sido convidado o Danny DeVito, que estava super bem cotado na época, o Michael Keaton, que fez o Batman de 89, e o Arnold Schwarzenegger. Todos eles recusaram, falaram, a gente não quer, e a gente sabe bem por quê, né? É só ver o vídeo que a gente... Pessoal, eles prepararam pra gente, o Ultimato mandou aí, eu quero conferir. Vamos dar uma olhada lá? Vamos lá, Alexandre. Conta lá pra gente, essa parte aí. Isso é basicamente o final do filme, né? Então, assim, passou o filme todo. O Koopa, ele na verdade faz o papel de um advogado, meio vilãozão. O Mario tá ali nessa dimensão. Isso é Dinohattan, fica embaixo de Manhattan. E é Dinohattan? Dinohattan. Em vez de Manhattan, Dinohattan. E é meio que parece Tartarugas Ninja, né? Porque tá nos esgotos ali de Manhattan. E eles estão no duelo final contra o Koopa, e esse é o Koopa, né? Cadê o lagartão que a gente conhece, né? Pois é. É só um cara com os dreads ali. E, sei lá, é muito equivocado, né? A batalha final não tem nenhum dos elementos clássicos que a gente conhece no jogo.
Mas em questão de bilheteria, fez sucesso? Pois é, ele fez 20 milhões de 42 que foi o que foi gasto. Então ele não conseguiu nem pagar as contas básicas, ele fez metade do valor que eles tinham investido. Foi um flop total e sedimentou porque uma franquia como Super Mario está até hoje nos games, né? A gente tem lançamentos quase todos os anos e daria para estar fazendo um monte de adaptação até hoje, mas o estúdio não quis mais saber de Super Mario, ele praticamente acabou com todas as chances de Super Mario no cinema. Eu acho que essa bombinha, o Bob-omb, é o elemento mais parecido com os games de todos e a caracterização do Mario, né? Com o bonezinho vermelho, o bigodão. Mas Então, tirando a única isso, coisa que permaneceu. foi a única coisa que permaneceu. Esse é o Luigi, ele tá com uma bota voadora, a gente não consegue nem entender exatamente quais são os elementos que eles estão usando, porque... E o Dennis Hopper no filme, ele tá incrível, né? Ele tem aquelas falas bem de vilãozão anos 80, 90, que fala frases de efeito o tempo todo. Eu não me lembro exatamente por que esse raio transforma a cara dele na cara de um dinossauro, mas é esquisito, né? Não tem nada a ver com o Bowser. Você veja só, a qualidade da época, tudo e o fracasso, né? Pois é. Infelizmente, não foi o que aconteceu nos games, né? No game vem detonando a franquia aí cada vez mais, explodindo aí Nintendo Switch e tudo mais, e não para, né? Não para. O que eu acho engraçado é isso, Jean, como os estúdios às vezes ainda se equivocam, né? A gente vê materiais, até mesmo nos quadrinhos e tal, que tem coisas de sucesso, coisas muito bem feitas, e aí o estúdio não acredita naquilo e quer mudar uma fórmula que já é uma fórmula de sucesso, né? Hoje recebendo a visita do Alexandre Batista, que é o pessoal lá do Sobrecapa e Ultimato do Bacon. Beleza, Alexandre? Beleza. O pessoal que está chegando agora, quem não pegou o primeiro bloco, depois só no YouTube, hein? Tá nos acompanhando, né? E no segundo bloco a gente joga com o nosso convidado e vai rolar um Mortal Kombat aqui e um bate-papo game. Vamos lá? Vou tentar jogar e falar ao mesmo tempo, vai ser complicado, mas vamos ver. O que a gente tem para falar sobre esse jogo, Alexandre? Então, Mortal Kombat foi um dos grandes, né, jogos dos anos 90. Ele começou ali, logo depois da franquia do Street Fighter, ele já entrou, mas pegando a galera pegou pelo coração mesmo. Era um jogo extremamente violento quando saiu, e de lá pra cá é só sucesso, né? A gente tá jogando Mortal Kombat 11 aqui. Teve polêmica do anterior, né? Pois é, o pessoal pôs a Peach pra dublar e o Roger Moreira do Traje a Rigor. E o pessoal não gostou muito não do resultado, foi para as redes sociais reclamar ali que não tinha achado bom o resultado. Mas enfim, eu acho que é coisa que é normal, né? O pessoal faz o melhor trabalho possível, tenta fazer o que pode e... Eu acho que... Voltamos, achei que eu tinha... voltamos. Não, é porque eu perdi o primeiro round, é isso. Eu até parei de falar, porque... Então é isso, eu acho que o pessoal tenta fazer o melhor trabalho possível, ninguém, né, pega um trabalho de dublagem para errar ou para fazer um trabalho ruim. Mas tá aí, o Mortal Kombat 11 tá todo mundo aguardando, eu não tinha jogado ainda, tá muito bonito. Tem, acho que os poderes novos, né, muito bacana. PS4 e Xbox One, né, Alexandre? Muito As bom. plataformas novas aí. E o próximo filme da lista aí é um jogo de luta, né? Exato, ele foi o primeiro sucesso da Tecnos, é o primeiro jogo de luta que fez sucesso. Tinha um antes dele, mas que não foi muito sucesso. E que a gente está, na verdade, falando do Double Dragon, né? É o primeiro jogo que... Ele não é de luta assim. Que é um clássico, É né? um clássico. Mas ele é aquele... Fez parte da minha infância. Da minha também. Mas era aquele jogo de você ia andando pela rua, né? E cumprindo fases e tudo mais. E o filme foi, infelizmente, mais um fracasso de bilheteria. Eles fizeram com muito pouco orçamento, eles quiseram gastar só 8 milhões, daí na bilheteria fez 2,3 milhões de dólares, não fez nem um quarto, né? Um pouquinho mais de um quarto do que eles gastaram. O filme, infelizmente, flopou total nas bilheterias e ele tem uma história meio bizarra. Se passa em Los Angeles, é uma Los Angeles do futuro lá, que passou pelo terremoto e é um mundo pós-apocalíptico e tem um talismã, que é o talismã do jogo, né, o talismã do dragão,
foi partido em 2 pedaços, e os irmãos Billy e Jimmy Lee, que é interpretados pelo Mark Dacascos e pelo Scott Wolf. O Dacascos é o cara que fez o Crying Freeman, fez o Pacto dos Lobos, fez o Corvo também. E o Scott Wolf fazia na época o Quinteto, o que é em inglês o Party of Five, adorado pelas menininhas, era aquele menininho de olho azul, bonitinho e tal. Pegaram os 2 porque acharam que ia ser um baita sucesso, não deu em nada. Eles são os guardiões do talismã. Muito sucesso também no Master System, no Nintendinho, né? Foi. Pode apertar o X. Ele foi, nossa, em termos de jogo, na época era sensação, né? Acho que em 3 anos saiu o Double Dragon 1, 2 e 3, assim, porque eles lançaram versões todo ano, a continuação do jogo. E aí, e era legal, assim, em termos de elenco, porque o filme teve o Robert Patrick, que fez o T-1000 no Exterminador do Futuro 2, ele fazia o Koga, que é o vilão do jogo e do filme, mas não deu. A gente tem o Abobo lá, que é um dos grandes chefões do game, né? Que é um cara todo lutador de luta livre. Chama atenção nesse jogo, né? É um dos primeiros chefões difíceis mesmo de matar, é esse Abobo. E no filme ele é uma coisa bizarríssima. Dá pra gente ver na ceninha que eu trouxe aí, de quão bizarro ele é. E tem mais esse material, né? Tem Podemos isso aí pra gente dar uma olhada. Casa. Vamos acompanhar lá? Vamos lá. Vamos lá? É o nosso carro Dragon? Como conseguiu? A polícia colocou num depósito e os garotos que gostam de mecânico consertaram. Eu achei que seria bastante útil. Obrigado, Mary. Vamos lá, pessoal. Esse aí, então, o Double Dragon. Double Dragon, ele é de 1994, eu sei. saiu um ano depois do Super Mario, e tinha a Alyssa Milano também, que era na época a rainha dos meninos, assim, todo mundo adorava essa garota, ela fez um outro seriado, e ela era a queridinha de todo mundo, então, em termos de elenco, era um filme muito, muito bom. Esse personagem esquisito, hein? É o Abobo, Esse é o teria Abobo, que né? ser o Abobo, né? Era pra ser um cara, né, bombadão de academia e tem essa bizarrice aí. Agora, o engraçado é o carro deles. Se você notar, parece muito o carro do Caça-Fantasmas, o Ecto-1. Sério? Então parece até que eles usaram uma sobra do estúdio lá para fazer o carro. No final da cena dá para ver bem com esse carro Dragon aí, ele parece muito o Ecto-1. Eu acho que não devia. Confie em mim. Que bom que a gente se livrou do Billy. Agora, Mary e eu podemos finalmente ficar sozinhos. Como é que é? Olha só como parece muito o carro do Caça-Fantasmas, né? Ah, verdade. Uma curiosidade, né, Alexandre? Uma curiosidade aí trazendo o pessoal de casa que acompanha o programa Planeta Games, né? É isso aí. Interessante. E como é que tá aí no nosso Mortal Kombat aqui? Eu tô apanhando demais, eu não lembro mais como joga. Olha, gente. normalmente o pessoal vem aqui e acaba me detonando, hein? É mesmo, Jean? Verdade. Eu tô pensando no que eu tenho para falar e acabo esquecendo de bater. Verdade. Olha isso, eu tô apanhando essa muito feio. franquia do Double Dragon, essa arrebentou na época ou não? Sim, em termos de game, sim. Mas o filme, ele, é o que eu falei, fez 1/4 da bilheteria, mais ou menos. Fez 2,3 milhões e eles gastaram 8. É quase nada, né? 8 milhões é quase nada de dinheiro. Eles gastaram pouco, mas não conseguiram reverter, não, a franquia de jeito nenhum. É verdade. Até aproveitando também o espaço, como é que tá o placar das lutas? Eu acho que você ganhou 2 lutas já, né? Eu tô Mas totalmente... tá no início, Tá no início, Alexandre. vamos ver. Podemos aproveitar e mostrar pro pessoal, porque, que nem você comentou, Double Dragon, sucesso absoluto, né? Pena que hoje nas plataformas mais novas ela não tá, não saiu, né? Não foi lançado. Não. Até não sabemos nem entender o porquê, né? Poderia ter um remake aí do jogo, porque tinha uma narrativa legal pra caramba e tinha uns golpes muito bacanas no Double Dragon que, eu não sei, eu tenho um carinho especial, sabe? Somos dois. Tinha aquela coisinha de subir no helicóptero e daí tinha uma fase que era dentro do helicóptero, você tinha que jogar todo mundo de dentro do helicóptero no Double Dragon 2. Eu fiquei fascinado, primeira vez que eu vi aquilo, porque até então a gente tava... E você jogava em qual plataforma? Eu jogava no Master. No Master? Eu jogava no Master. Porque, na verdade, eu fui ter o Nintendinho, né, tempos depois,
Só que logo que saiu eu não tinha nenhum dos... Então eu jogava no Master de um vizinho meu que tinha o Master System. Ia lá na casa dele só pra gente jogar Double Dragon 2. E por um acaso, a loja Planeta Games trouxe pra gente, que é o cartucho do Master System para vocês em casa lembrarem, matarem a saudade. Muitos estão lembrando dessa época agora, né, Alexandre? Nem fale. A hora que eu vi isso aqui no estúdio eu fiquei emocionado, porque traz um monte de sentimento de volta, né? O loginho da Tectoy, que na época a SEGA era representada no Brasil pela Tectoy. É impressionante ver uma coisa dessa, Jean. Muito clássico, bacana. Né? Clássico. Aproveitar vocês de casa que nos acompanham, fazer uma visitinha. Loja física Planeta Games. Fica localizada lá no supermercado Big, sala 20. Estamos lá para atendê-lo nos games retrô, no que há na tecnologia também, PlayStation 4, Xbox One e na manutenção. Não deixe seu console quebrado em casa. A gente dá aquele talento, cuidamos do seu console e não vamos ficar sem jogar, né, pessoal? Somos gamers, né? O teu console, e console, como é que você tá lá, Alexandre? Então, eu tô precisando fazer uma visitinha lá na Planeta Games, eu ia até comentar isso, já. Vou levar meu Play 2 para dar uma ajeitada, porque ele ainda funciona, ele tá ótimo, mas ele dá umas enroscadas. Se eu te falar, e tal. PlayStation 2, até hoje, é um dos mais vendidos. Até hoje. Pela loja, né? E muitos colegas também têm em casa, que nem você comentou, tem o teu lá, né? Não, e a quantidade de games que eu tenho em casa, assim, a gente jogava um monte de coisa que o disco não tá mais rodando, a gente precisa... Não dá, né, cara? Todo equipamento a gente precisa fazer uma manutenção. É engraçado isso, né? Porque meu pai é da área de manutenção e o meu game tá ali, eu vou passar na sua loja e vou levar o meu Play 2 para dar uma calibrada lá. E Street Fighter? O que a gente tem para falar dos jogos aí? Então, Street Fighter ele foi, né, um grande jogo da Capcom, fez sucesso na época. Você ia em qualquer fliperama, em qualquer arcade da cidade, sempre tinha um Street Fighter. Podia ser Street Fighter 1, o 2, o 3, Street Fighter versus heróis da Capcom. Então mas sempre tinha Ryu, Ken, o Vega para você jogar contra alguém. E ele foi justamente o terceiro filme da história a ser adaptado para o cinema. Foi o filme do Street Fighter, também de 94. E aí o Street Fighter, os estúdios já estavam querendo fazer uma coisa, né? Logo depois de Super Mario e Double Dragon, estreou o Street Fighter aí, e 94 ou 95? 94. E eles trouxeram nada menos que Van Damme para o papel principal. Tinha Kylie Minogue, trouxeram Raul Julia, que na época estava estrelando um monte de filme, um baita ator de teatro, o cara era muito bom para fazer o vilão, ele fez o General Bison. E saiu o jogo para PlayStation 2 também. Baseado no filme, né? Baseado no filme. Só que o pessoal errou a mão, né? Eles pegaram e em vez de focar no Ryu e no Ken, que são os grandes heróis do jogo de plataforma e dos games tinha no Neo Geo, tinha no Master, tinha em todas as plataformas, tinha Street Fighter, né? E o Ryu e o Ken ficaram com um papel secundário e eles deram o papel principal pro Guile, né? A gente chamava de Guile, mas é Guile, que é o general americano. Então, vamos levar o jogo para os Estados Unidos e chamar... E não deu certo isso já. Não deu certo. Você tem aí, né? E esse aqui marcou parte da tua infância também ou não? Mas com certeza. Street Fighter 2 Turbo. Eu lembro que o Turbo ele era igual o Street Fighter 2, mas ele tinha gráficos melhores, uma jogabilidade melhor. Ele era basicamente um Street Fighter 2 melhorado. Por isso o Turbo, né? Ele era uma versão que... E a gente ficava naquela, né? Porque naquela época não tinha internet. Então a gente ficava vendo revista de game, comentando com os amigos para saber qual era a diferença. Então saía nas revistas de game fotos da tela, né? Do screenshot, para mostrar, o tal cenário de não sei quem tá melhor assim, tá melhor assim. Você acompanhava as revistinhas? Demais. Tinha as dicas, demais. Manhas ali, os macetes? Tinha até o passo a passo de como dar o poder especial, meia lua para trás e soco, tinha os desenhinhos. Muito legal, sempre ia atrás das revistas. Uma época que não volta mais, infelizmente, não volta, né? Não volta. Bacana. Mas... E o pessoal do Ultimato preparou um material pra gente, né? Sim, a gente, como eu estava falando do filme, né? O filme do Street Fighter acabou, eles gastaram 35 milhões e fizeram 100 milhões. Se pagou ali, não é dizer que foi um fracasso total. Mas a comunidade gamer, os fãs acharam tão ruim essa coisa deles não focarem no Ryu e no Ken e jogarem a estrela principal como sendo o Guile, que era um personagem qualquer do jogo, que
o estúdio decidiu não continuar com isso. Outra questão que é uma curiosidade do filme é que o Fei Long, que é um personagem que no jogo é baseado no Bruce Lee. Só que para o jogo eles não pagaram os direitos para a família do Bruce Lee, e aí o estúdio decidiu tirar esse personagem do filme, porque falaram uma representação no filme ia ficar muito parecido, ficaram com medo da família do Bruce Lee reclamar, então tiraram o personagem. E uma curiosidade chata... Tem sempre uma história por trás, né? Tem sempre uma história, e essa é uma história meio triste, né? O Raul Juliá tinha feito o Amazônia em Chamas, que se passa aqui no Brasil, mas foi filmado no México. E ele já estava bem debilitado nessa gravação, né? Exato. Nessa gravação do México, ele ficou doente porque ele comeu um sushi lá, teve uma intoxicação alimentar e perdeu muito peso. Só que descobriram que ele estava com câncer quando ele foi se tratar. E ele gravou todo o Street Fighter, ele está muito magro, dá pra gente ver isso. Não? É triste demais porque o filme seguinte que ele fez, depois de terminar Street Fighter, foi o último que ele gravou. Ele veio a falecer logo depois de terminar esse outro filme. Então, é duro porque a gente vê na cena, você fala, nossa, o cara realmente não tá bem, é triste. Não tem como perceber. A gente trouxe justamente uma das melhores cenas do filme, que é um monólogo dele, com a Ming-Na Wen, que faz a agente Melinda May no Agentes da S.H.I.E.L.D., ela faz a Chun-Li no filme. Então a cena que a gente trouxe é justamente ela. Vamos mostrar para o pessoal, até uma forma de agradecimento, né? Sim, homenagear. Exatamente. Vamos lá, pessoal? Vamos acompanhar? Foi há 20 anos. Você ainda não havia se promovido a general. Era apenas um traficantezinho à toa. O olhar ali, né, Alexandre? Você e sua quadrilha de assassinos reuniam aquele seu tiquinho de coragem para atravessar a fronteira atrás de comida, armas, trabalho escravo. Meu pai era o magistrado da aldeia. Um homem simples com uma lei simples, justiça. Ele reuniu as poucas pessoas que conseguiu para lutar contra você. Você e seus comparsas foram expulsos por fazendeiros com ancinhos. Meu pai salvou a aldeia, pagando com a sua própria vida. Você mandou matá-lo enquanto fugia. Que herói. A mais de 1000 passos. Eu sinto muito. Eu não me lembro de nada disso. Você não se lembra? Para você, o dia em que Bison embelezou a sua aldeia foi o dia mais importante da sua vida. Mas para mim, era um dia comum. Olha lá, pessoal, tudo que o Alexandre passou pra gente, né? Então tem as informações aí, essa fase aí que ele passou também, né? Foi triste, mas tá aí, tá pra posteridade. Infelizmente é o que eu falei, um filme que acabou não fazendo sucesso, mas é a história do cinema. Foi o quarto filme o terceiro filme baseado em games da história. Então eu acho que pelo menos tá registrado, né? Você bobeou ali, Alexandre, você já viu que eu já tava golpeando, hein? Eu tô apanhando feio aqui, Jean. Tô chegar em casa com hematoma. Minha esposa vai perguntar onde eu tive, né? Pô, você ia gravar um negócio de game, você tá apanhando que nem... Ele tá contando pra gente tudo sobre os filmes, tudo sobre séries, tudo que o pessoal lá produz. E Alexandre, conta pra gente. Até agora só falamos sobre fracasso, né? De bilheteria aí. Teve alguma coisa que deu certo? Pois é, Jean. Esse agora que a gente vai mencionar... Ele é um sucesso absoluto em todas as áreas. Ele teve uma pequena deslize ali em 97. Deixou pro final, é a cereja do bolo. Deixei esse mais pro final, exato. Opa! Porque, para você ter uma ideia, o filme baseado nesse game, ele é tão bom que ele está na lista dos 10 melhores filmes baseados em games da história em vários sites de cinema. Só que o jogo continua sendo um sucesso e a gente está falando... Do mocinho que está ali atrás, né? Mortal Kombat. Tá? Até hoje tem game baseado nessa franquia. É uma franquia que detona nos games. Fez um dos melhores filmes baseados em game em 95, que é o filme do Mortal Kombat. E é só sucesso, né? Enquanto o filme não chega, vamos ver o que o pessoal aí da UB
do Ultimato e do Bacon, você parou pra gente? Vamos lá, falando um pouco do filme, né? Ele teve, o acerto dele veio porque a gente teve uma representação muito fiel ao que era a história do primeiro jogo. Então a gente tem um filme focado na Sonya Blade, no Liu Kang e no Johnny Cage. E o Raiden, ele era meio que um padrinho desses 3 personagens, que são humanos, selecionados para disputar o 10º combate mortal, que é o Mortal Kombat. Então eles ganham esse, digamos assim, esse privilégio de poder defender os seres humanos numa luta mortal na ilha lá do Mortal Kombat, e aí eles vão enfrentando um por um dos vilões do filme, que na verdade não são vilões, né? Eles são só lutadores até chegar no Goro, que era o último campeão. Então, é um roteiro que é exatamente o roteiro do jogo, e tudo que você tem no filme é exatamente isso, eles passando desafio por desafio, luta depois de luta, e o mais incrível é que eles gastaram 18 milhões de dólares, que é um dinheiro risível, é um dinheiro quase nada para Hollywood, e fizeram 122 milhões. Então foi um sucesso que deu muito dinheiro para o estúdio. Para você ter uma ideia, Bad Boys, do mesmo ano de 95, que foi o que colocou o Will Smith em estrelato junto com o Fresh Prince of Bel-Air lá, né, o Rei do Pedaço. O Will Smith estava fazendo o primeiro filme que foi um grande sucesso, que é Bad Boys, fez 140 milhões. Quer dizer, 20 milhões de diferença para o Mortal Kombat, que era um filme qualquer. Então é um baita filme, só com atores desconhecidos. O único que é conhecido é o Christopher Lambert, que faz o Raiden, mas é uma participação meio que participação especial. O Christopher Lambert na época tinha feito o Highlander, né? Então o eterno Highlander ali, aparecendo como um padrinho ali dos lutadores, foi muito bacana, porque eles pagaram um ator famoso e o resto, todo mundo não era famoso. Quando que é a previsão do próximo filme? Então, em 97, o Mortal Kombat teve um fracasso, porque o primeiro fez tanto sucesso que eles já continuaram e fizeram o Mortal Kombat Aniquilação já em 97, 2 anos depois. Só que o segundo filme é horrível, e desde então eles falaram, não, chega de Mortal Kombat, mas... O segundo não virou, né? Não virou. O segundo não teve como. De jeito nenhum. E aí, por todo esse tempo de 97 até agora, são 20 anos aí, né? 22 anos, que não teve nada, mas teve o anúncio agora em 2019, que agora em 2021 sai o novo Mortal Kombat, vai ser... eles vão zerar a franquia e começar do zero, vai ser um novo Mortal Kombat nos cinemas, e tá todo mundo muito empolgado, né? Porque com Mortal Kombat 11 saindo, tá muito legal o game, e o novo filme... esperando, né? Tá todo mundo esperando. Eu tô empolgado, de verdade. Esse filme novo do Mortal Kombat tá me deixando empolgado, assim, sem brincadeira. Vamos mostrar pro pessoal? A cena que eu trouxe é do filme de 95, ainda não tem previsão de 2021. Vamos ver lá, pessoal? Vamos nessa.
Olha lá, pessoal. E para finalizar a nossa lista, será que foi mais um fracasso? É mais um filme de luta? O que vem lá, Alexandre? Pois é, então, o quinto filme da lista, na verdade, é o 7º filme da história do cinema a adaptar um jogo. Porque a gente falou do Super Mario, que foi o primeiro, Double Dragon, Street Fighter, aí Mortal Kombat. Mortal Kombat Aniquilação foi o 5º filme da história. Aí veio um filme chamado Wing Commander, que não é muito famoso. A gente até para deixar surpresa o pessoal ainda, eu quero mostrar, finalizando aí, o último que nós mostramos, tá aqui, pessoal, Master System Mortal Kombat 2. Esse aqui, lembra desse aqui, Alexandre? Esse é o clássico, né? Foi logo da época. Eu acho que ainda não tinha saído nem o filme quando saiu Mortal Kombat 2, né? O filme é de 95. Você veja. E a gente tem disponível, sabe aonde? Loja Planeta Games. Na caixinha original, para você, colecionador, para você que curte, dá uma visitinha lá. Muito bacana, né, Alexandre? Cara, isso é essas raridade, relíquias já. Aqui mexe muito com a gente. Mexe, né? Com a gente. Eu, sinceramente, somos gamers, né? Parabéns para você na tua loja conseguir resgatar isso, porque de verdade, já é uma coisa que, pra gente que viveu essa época, eu acho que ainda mais, né? Ver um Mortal Kombat 2 assim na caixinha é lindo, já. De verdade. Muito bacana. Agora vamos lá, vamos fazer o comentário sobre o último? Vamos lá, vamos falar sobre Lara Croft Tomb Raider. É o último filme, é um filme com mulher, né? Porque elas não podiam faltar, as mulheres no nosso comentário. E tá aí, é o 7º filme da história do cinema. E cada vez vem crescendo mais, né? Com jogos da eSports, sempre mostrando cada vez mais talento, né? Sim, os times femininos aí. É um espaço que eu acho que está sendo conquistado, né, o tempo todo. E infelizmente é uma coisa que levou um tempo para abrir, mas você vê que desde aquela época já tinha. Lara Croft sempre foi uma personagem feminina muito forte nos games, e eles pegaram ninguém menos que a Angelina Jolie, que na época estava muito em alta. Ela teve um cachê muito vultuoso em termos de valor, porque eles queriam fazer o Lara Croft muito bem feito. E o filme é impressionante, né? Ele, comparado com todos os outros que vieram antes, o filme da Lara Croft é de 2001, então não é nem 10 anos depois do Super Mario. É menos, né? São 7, 6 anos ali. E você tem ideia de quanto foi essa pequena bagatela e desse cachê ou não? Exatamente o cachê da Angelina eu não tenho o número na cabeça. Mas ao todo eles gastaram 115 milhões e eles fizeram 274 milhões. Então assim, foi um baita sucesso. Eles já fecharam um contrato com ela para a sequência, que veio em 2003. O segundo filme é ainda melhor do que o primeiro, mas infelizmente a galera não foi ao cinema, acabou não arrecadando dinheiro suficiente para eles continuarem a franquia. Eles deram uma pausada naquela franquia e agora em 2018 saiu um filme novo da Lara Croft com outra atriz que já tem sequência programada para 2022. Então é aquela coisa, apesar do novo Lara Croft não ter sido muito legal, como foi o da Angelina, que era muito legal mesmo, já fez sucesso suficiente para garantir a continuação. Voltando no filme da Angelina, uma curiosidade bacana é que em 2001 a gente teve um ano particularmente impressionante para o cinema. Saiu o primeiro Senhor dos Anéis, saiu o primeiro Harry Potter, saiu Jurassic Park 3, Monstros S.A., Shrek, saiu um dos Toy Story, que eu não lembro se foi, eu acho que foi o 2. O pessoal dos estúdios estava empolgado, né? Estava totalmente muito inspirado, empolgado, né? E muito inspirado. Então, assim, tem uma infinidade de grandes filmes que saíram em 2001. E vem aí o Lara Croft, que não era lá nenhum dos favoritos, e fez bonito na bilheteria. Eu acho que não só a Angelina Jolie, que tinha um peso gigantesco, mas eu acho que a fidelidade à personagem. Se você olha a Angelina de Lara, ela é igualzinha que está no game, e toda a aventura ali do filme mistura aquela coisa de tiro e de mistério com arqueologia e tudo mais, como é no jogo. Outra curiosidade é que o pai da Angelina Jolie, o Jon Voight, o ator, faz o papel do pai da Lara Croft no filme. Então é uma curiosidade boba, mas é divertido. E a gente trouxe uma cena para mostrar, né, a potência desse filme, que é justamente a abertura do filme, a primeira cena do filme, porque logo de cara, se você olhar aquela cena e falar, pô, não gostei, você não vai gostar do filme, porque a primeira cena diz, foi para isso que a gente veio aqui. Não podemos deixar de conferir, hein? Vamos ver lá?
Diga lá, Alexandre. Então, Jean, essa trilha sonora que o pessoal está ouvindo em casa não é a trilha original do filme, tá? A gente, infelizmente, por uma questão de direitos autorais, a gente não pôde pôr e reproduzir a música, porque ele já abre o filme com uma trilha orquestral que foi composta para o filme, que é o tema principal de Lara Croft, mas essa música, infelizmente, a gente não pode reproduzir por direitos autorais. Claro. Mas eu acho que a cena em si não perde tanto, apesar de não ser a música principal, mas é muito bacana, porque você já tem ela, né, tentando chegar aí num dos tesouros, ela tá numa catacumba aí, e de repente ela começa a enfrentar já... E essa curiosidade, né, que nem você falou, a Angelina Jolie é bem próxima à personagem do game, né? Muito parecida. Quem veio antes, a Lara ou a Angelina? A Angelina, eu acho que ela começou antes no cinema, né? Mas a Lara veio antes do filme. Bom, é pra difícil, ter esse né? aspecto físico bem parecido. É esquisito, né? Porque é muito. Eles acharam uma atriz. E a Angelina estava em alta, mas eu acho que esse foi um dos papéis que realmente colocou ela no estrelato, sabe? Foi depois do Lara Croft que eu acho que o valor dela no mercado em Hollywood começou a valer muito, muito mais. É bem possível que mesmo sem o Lara Croft ela tivesse ganhado essa notoriedade, porque ela estava encadeando uma sequência de bons papéis. Mas foi o Lara Croft que deu aquela valorizada no cachê dela, sabe? Sem dúvida. E sobre tudo isso vocês falam lá no Ultimato do Bacon? Sim, a gente tem matérias de todos esses filmes que a gente mencionou até agora. O Mortal Kombat, por exemplo, a gente tem uma coluna que são as dicas de streaming e o Ultimato do Bacon Retrô. A gente tem a crítica do filme, falando curiosidades e tudo mais. A gente tem listas, como a gente mencionou no começo do programa. Vocês então, sempre estão indo nas salas de cinemas, tudo, acompanhando? A gente sempre segue cabine de cinema, então os lançamentos aí que estão rolando na semana, em geral a gente viu no começo da semana e posta as críticas e tudo mais. Tem uma coluna de games que inclusive a gente precisa dar uma valorizada maior ali, mas tem conteúdo para todos os gostos no site. Bacana. Tudo isso que você falou, Alexandre, né? O sucesso que vem trazendo aí o personagem Lara com a Angelina Jolie na época, né? Detonando. E você acha que os filmes baseados em games estão em alta até hoje? Ah, com certeza, Jean. Eu acho que Hollywood jamais deixa essa bola pingar errado, sabe? A gente pode ver aí, hoje mesmo, como a gente já mencionou no outro bloco, estreia o Sonic, né, o filme, que é baseado no clássico personagem dos games, e a gente já tem anunciado aí para 2021, 2022, o próximo Detetive Pikachu, que teve em 2019 o primeiro filme baseado no game Detetive Pikachu. A gente tem anunciado Mortal Kombat para 2021, Mega Man para 2023, se não me engano. Então a gente tá sempre, teve Assassin's Creed, tem Resident Evil, tem Silent Hill. Então sempre Hollywood está tentando... Os games estão em tudo. Estão em tudo. Estão em tudo, não tem como, né? Se mistura aí com a cultura geek, com cosplayer. E são nossos públicos, né, que assistem hoje o nosso programa. Exato, Jean. É uma coisa que eu acho que não acaba tão cedo, não. Beleza. E para finalizar, Alexandre, a gente sempre tem aquele desafio aqui no final do nosso programa. E eu quero saber, pessoal, se eles topam o desafio. Está aqui o Alexandre representando o Ultimato do Bacon e o Sobrecapa. Por que o Ultimato do Bacon? Tira essa curiosidade. De onde veio esse nome? É uma boa pergunta, Jean. A gente tem que falar, na verdade, com o Diego Brice, que é um dos idealizadores do site. Tem um outro site aí de mídia que é muito famoso e que eles usam um outro quitute culinário, né, como nome. E aí o Diego falou assim, poxa, entre essa coisa e bacon, eu prefiro bacon, então esse é o nosso desafio, esse é o Ultimato do Bacon. A gente quer que o bacon tenha mais proeminência do que outras coisas da culinária. Então, enfim, essa é a história que a gente não pode contar, mas estamos contando. E eu quero saber agora, pessoal, se eles aceitam o desafio. Mas aceita, com certeza. Vamos para ele. Então vamos lá. Diga lá pra gente, Alexandre. Eu pergunto, você já responde. Jogo rápido, bate bola. Um jogo. Super Mario. Mario, clássico. Um filme. Brightburn, o Filho das Trevas. Muito bom. Um livro. Senhor dos Anéis. Sega ou Nintendo? Nintendo, Coração Bate Forte.
Tá certo. Xbox ou PlayStation? Play, né? Não tem nem o que dizer. Tá no peito, no coração. Marvel ou DC? DC. Um super-herói. Superman, né? Foi a partir dele que todos os outros vieram. Então ele foi o primeiro super-herói da história. Superman para mim é o clássico. Clássico. Esse é o momento que a gente conhece os nossos convidados. Eu quero saber agora um arrependimento. Um arrependimento? Ai, difícil. Eu acho que não tenho. Não me arrependo de nada. Mesmo as coisas erradas que eu fiz serviram para eu aprender a não fazer de novo, sabe? Não me arrependo de nada. Tá certo. Um sonho? Continuar sendo feliz, viver bastante. Boa, é o que todos nós queremos, né? Sem e dúvida. para isso eu quero agradecer. Chegou o fim, o pessoal da produção já nos avisou. É uma pena, pessoal. É muito legal estar com vocês. Quero agradecer a presença da Alexandre Batista, do Ultimato e do Bacon. Nosso muito obrigado, do Sobrecapas também. E a todos vocês que estão nos acompanhando todas as quintas e todos os domingos. Agora na Central TV 8h30. Aos domingos também, canal 25 e 525 HD. Aquele abraço, fiquem com Deus. Nosso muito obrigado e tchau!